A paz a todos. Hoje a reflexão fica no livro de Lucas, no capítulo 14. E o entendimento que eu tenho hoje, eu vejo Jesus nos dando uma estrutura para todos nós que queremos construir, seja uma família, uma empresa, um império, um ministério. Então aqui ele usa parábolas de situações simples para nos ensinar grandes chaves. Eu creio que ele está dando assim uma estrutura mesmo de construção. Desde o alicerce, não só para o alicerce, mas também para que a gente continue, para que a gente conclua essa construção. Quanto é importante priorizar o reino do céu e o quanto isso impacta em cada projeto que a gente sonha fazer. A partir do versículo 7, está escrito assim: os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também ele, te diga: tal lugar é este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convidados, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqui já é muito lindo e muito forte esse entendimento que ele nos dá aqui, né, sobre os lugares, para a gente não querer tomar aquele primeiro lugar e literalmente ali ser envergonhado, né? Mas é claro que a gente sabe que o entendimento aqui vai muito mais além disso. E o que eu entendo hoje, né, a respeito disso, ele nos falando assim, para tudo que a gente for querer construir, não ter vergonha de começar de baixo, né, do zero, de começar pequenininho, porque para quem começa do zero, cada passo que dá é um progresso, né, e cada progresso um degrau que sobe, né. Então aquele que ele começa do zero, que ele começa de baixo, a tendência é crescer, sempre crescer. Por exemplo, se alguém quer abrir uma loja de salgados e ela não tem absolutamente nada, o que ela tem é um peito de frango, 1 quilo de farinha de trigo, sal e óleo, não o básico. A partir do momento que ela fizer ali uma coxinha, um salgado e vender pelo menos um, ela já deu um passo ali, já é um progresso, né? Então ali ela já cresceu, né? O contrário daquele que quer começar de cima, já quer começar bombando, sei lá, de repente faça um investimento muito grande. Não que seja errado fazer investimento, mas aqui a ideia é assim, pra gente não ter vergonha de começar de baixo, né? E o contrário daquele que começa de cima, né? Ele pode cair, e nessas quedas isso pode ser uma vergonha. Não ter vergonha de começar do zero, de começar de baixo, né? Seja lá o que for que você queira construir. Não tem problema começar do pequenininho. Continuando aqui com esse entendimento, né? A partir do versículo 12, ele diz assim: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não convide os seus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. Antes, ao dares o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. No reino do céu, a gente ajudar só aquele que tem condições de ajudar a gente, isso não gera nada, não gera bênção nenhuma. O que gera de verdade bênção pra gente, que é no reino do céu, que é no reino do poder, no lugar onde mora a nossa sorte, no lugar onde mora nossas bênçãos, o que vai multiplicar ali pra gente é quando a gente ajuda aquele que não tem condições de fazer nada pela gente, né? Isso gera um poder, isso gera bênçãos muito grandes e infinitas para a gente colher. Negar aquele sentimento de querer ser recompensado, ou então de recompensar só aquele que a gente ama. Não, eu só vou abençoar aquele que eu sei que me ama. Aquela pessoa, eu sei que se eu precisar dela, ela vai me ajudar, né? Ou então aquela pessoa me ajudou outra vez quando eu precisei, então só vou ajudar se for aquela pessoa. Isso é um erro muito grande, né? Que a gente comete. E no reino do céu, quando a gente faz isso, quando a gente só ajuda aqueles que podem ajudar a gente, ou aqueles que já ajudaram, ou aqueles que na nossa mente, na nossa concepção, a gente acha que só aquela pessoa merece, então a gente acaba perdendo. E também não querer abençoar só os grandes, né? Que de repente a gente pensa: não, eu quero crescer, então no meu crescimento,
Eu vou tentar ficar ali pertinho daquela pessoa, porque eu sei que ela tem condições, ela tem muitos seguidores, pode me ajudar em alguma coisa. Essa pessoa pode ser um trampolim pra mim em alguma coisa. Mas isso é completamente vazio, né? No reino do céu isso não tem peso nenhum. E é isso que Jesus está querendo nos passar aqui. E o que vai gerar bênção pra gente na nossa construção é a gente ajudar aquele que não tem condições nenhuma. Claro que assim, eu acredito que não tem problema nenhum em a gente dar uma festa e chamar aquelas pessoas que a gente ama mesmo, que a gente gosta, né? Eu acho que Deus que proporciona isso mesmo de verdade pra gente. Então eu acho que Jesus está nos mostrando aqui pra gente entender que no reino do céu, quando a gente honra o que não tem condições, é aí que a gente é abençoado. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo as palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei, e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa ceia, né, simbolicamente significa um relacionamento com Deus. Eu acredito que Deus está falando assim, ó: Vem aqui, meu filho, assim, ó, vem aqui, vamos alinhar o meu pensamento com o seu. Deixa eu te alimentar com tudo que eu tenho de bom. E isso vai servir para você construir tudo que você precisa construir. Então, nessa ceia, nesse alinhamento, ele nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para construir, né, o nosso império, a nossa casa, a nossa família, porque ele quer fazer isso por nós. Ele mandou nos chamar. Nós somos simbolizados aqui pelos pobres, pelos coxos, pelos cegos, né? Pela misericórdia dele, nós fomos resgatados para comer ali na mesa dele. Quando Jesus, né, que simboliza esse servo, quando ele nos encontrou, a gente era completamente perdido. E ele nos trouxe para a mesa da ceia, para que a gente tivesse esse relacionamento aqui, para que a gente pudesse se alimentar dele. E ele quer fazer de nós um povo próspero, né? Assim como era esse povo aqui que ele tinha, né? Que não pôde comparecer assim ali. Mas ele quer assim que quando a gente começar a construir, que a gente entenda que quando ele chamar, por exemplo, para esses aqui que falaram que não podia ir, não posso porque eu comprei o campo, porque eu me casei. Então eu acredito que Deus fala assim, ó: Peraí, mas você só se casou e você só comprou esse campo porque eu te dei, fui eu que te abençoei. Então agora você não pode me deixar para ir cuidar dessas coisas, porque se você não comparecer à grande ceia, você não vai conseguir levar isso adiante, né? Então ele tá falando isso pra gente também, né? Que ele quer nos abençoar, nos dando uma família, nos dando um ministério, uma empresa, um império, né? Seja lá o que for. Mas se a gente não comparecer à grande ceia, ou seja, se a gente não tiver esse relacionamento, esse alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, da nossa mente com a mente de Deus, a gente não vai conseguir levar isso adiante, né? Porque é muito fácil a gente começar a construir alguma coisa. É muito fácil casar, né? É de graça, a gente vai lá no cartório, qualquer um consegue casar, né? O desafio é manter esse casamento, né? E a gente só vai conseguir manter esse casamento, esse império, essa empresa, esse ministério, se a gente comparecer a grande ceia, se a gente continuar buscando em Deus o alinhamento, as ferramentas certas pra gente dar continuidade. Não só dar continuidade, mas que a gente conclua essa torre, né? Essa construção. A prioridade é ele. Ele diz aqui que aquele que não deixar sua mulher, mãe, esposa, filhos, não é digno de mim, né? Não pode ser meu discípulo. Eu acredito que ele não tá falando assim pra gente jogar fora a nossa família, porque a família é um dos maiores projetos de Deus. É ele que nos dá tanto família quanto nosso sonho, né? Nossa empresa, nosso ministério. Tudo que a gente queira construir, isso vem dele mesmo. Ele quer que a gente tenha isso, né? Porém, a gente não pode colocar essas coisas na frente dele, a ponto da gente falar: não tenho meu tempo com Deus porque eu tô tão ocupado fazendo essas coisas aqui, aí não tenho tempo. Isso acaba sendo uma tolice, porque se a gente não se relacionar com ele, a gente não consegue levar nada adiante. Aquele que quer construir uma torre,
Senta e calcula para que você tenha condições, para que você tenha força para isso, se você não sentar e se alimentar na grande ceia. Então a gente precisa se alimentar, comparecer à grande ceia, que é o relacionamento com Deus. A gente busca entender da palavra dele. Ele quer que a gente aplique isso todos os dias. Que a gente tem que buscar isso todos os dias. Ou qual é o rei que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então assim, ó, ele tá aqui deixando muito bem claro que a gente tem um adversário, né? E esse adversário ele é duplamente mais forte do que nós. Resumindo, a gente não tem força nenhuma se a gente não se relacionar com Deus, se a gente não comparecer à grande ceia, né? Que é ter esse relacionamento com Deus, que é ter esse alinhamento da nossa mente, do nosso coração com Deus. E a gente não tem isso, a gente não tem força para lutar contra o inimigo. Então imagine que a gente começa a construir com os princípios de Deus. E aí a gente não volta lá para buscar os materiais, digamos assim, para continuar construindo, né? Então, lá na frente, imagine a gente ter que fazer acordo, né, com princípios contrários de Deus. Para continuar construindo, né, essa família, esse império, esse ministério, essa empresa, né? Claro que ele está falando assim, isso não vai dar certo. Ainda longe, envia ali uma embaixada pedindo condição de paz. Então, se a gente se corromper, quiser fazer acordo com o nosso inimigo, é claro que a gente não vai ficar de pé, a gente vai ser envergonhado, né? Essa torre vai cair. Toda a construção, ela só vai ficar de pé se elas forem construídas de acordo com os princípios de Deus, desde o começo, meio, até o fim de tudo que a gente for construir. Cada um de nós tem uma torre a ser construída, cada um de nós tem um propósito, um sonho, né, de construir algo, né. Deus sabe o porquê, o pra quê que ele chamou cada um de nós, né. Nós fomos resgatados ali quando a gente não tinha condições nenhuma, mas Deus, o amor dele é tão grande que o propósito que ele tem com cada um de nós é único, né. E é dentro dos princípios dele. E nós tenhamos esse interesse, né, de estar sempre alinhando com Deus, sempre buscando a palavra dele, sempre buscando se alimentar, né. Ele, na sua misericórdia, ele olhou pra gente e não se importou com o quanto a gente é errante, o quanto a gente é pecador, né, e o quanto a gente não pode oferecer nada, né, pra ele. A gente sem condições nenhuma, ele nos amou mesmo assim. Se a gente for parar pra pensar, nem condições de sentar na mesa dele a gente tinha, né? Porque ele pegou a gente ali da rua, ali da onde ninguém queria, e nos colocou lá na mesa dele. Isso mostra a misericórdia dele, que é infinita, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é comparecer, sabe, ter esse relacionamento. E ele faz tanta questão disso, ele faz muita questão. Não é porque ele precisa, é porque ele quer nos ver muito bem alimentados, ele quer nos ver forte, lançando o alicerce, construindo e finalizando. Começar de baixo é honrar os pequenos, comparecer à grande ceia, priorizar a grande ceia, o alinhamento da mente, do coração de Deus com a nossa mente e com o nosso coração. Senhor Jesus, obrigada por tua misericórdia que nos resgatou da escuridão. Obrigada por tua palavra que nos alimenta, nos fortalece, nos faz continuar e nos direciona. Obrigada pelo teu infinito amor que nos alcançou, mesmo sendo nós incapazes de te retribuir. Que o teu Espírito Santo nos leve sempre a priorizar o Senhor e os princípios do teu coração. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus.